Wallace, nesse domingo passou no Fantástico uma injeção de semaglutida, que agora está na moda, injeçãozinha que toma lá, aquela injeçãozinha. Temos a Ozempic também, que é famosa, né? Isso, que é já que é a semaglutida, assim. E aí, Wallace, vale a pena usar, é aceito, os efeitos colaterais são maiores do que os benefícios. Lá no Fantástico não falou mal, não. Claro, tudo tem efeito colateral, né, Wallace? Tem gente que toma aspirina e desmaia, passa mal, tem choque anafilático. Tem gente que toma um remédio homeopático e cai. E tem gente que toma gasolina aditivada com fogo e não acontece nada. Efeito colateral, acho que não tem nenhum medicamento que tenha coragem de colocar na bula. Não há efeito colateral algum, porque aparece um bendito lá que tem alergia com isso. Mas o tal dessa injeção, da semaglutida, ela é uma coisa nova, né? Assim, vale a pena? O que faz? O que não faz? É um dos recursos que o nutrólogo pode usar? Relativamente nova, né? Mas já está no mercado em uso faz alguns anos. Então, vamos falar um pouquinho dessa área do emagrecimento. Né? Qual é o papel do nutrólogo quando chega a pessoa e fala: doutor, eu estou aqui, porque eu estou obeso, estou tendo problemas de saúde, eu quero emagrecer. Então, como a gente falou, primeiro a gente vai fazer uma avaliação clínica, ver quais são os distúrbios associados a isso. E aqui eu já abro um parênteses muito grande. Muita gente fala assim: eu vou tratar a minha pressão alta com o nutrólogo, eu vou tratar a minha diabetes com o nutrólogo. Não que o nutrólogo não tenha esse conhecimento, mas eu ainda aconselho: sua pressão alta você vai tratar com o cardiologista, sua diabetes você vai tratar com o seu endocrinologista, e nós vamos ser colegas que vamos auxiliar no seu tratamento. Primeira coisa que a gente faz, então, é avaliar esse eixo neurometabólico. Né? O que é isso? O eixo neurometabólico é o seguinte: a partir do momento que você ingeriu um alimento pela sua boca, isso vai gerar uma série de consequências dentro do seu organismo, tanto no via do aparelho digestivo como sistema nervoso central. Né? Nós temos aquele famoso sistema chamado de fome e saciedade. Né? Isso é controlado por hormônios e tem já genes, né, que a gente já estavam estabelecidos, né, hormônios, substâncias que vão fazer esse equilíbrio. Porque se não existisse esse equilíbrio, ou você não parava mais de comer. Né? Então você tem o estímulo da fome, você põe um alimento na boca, esse alimento vai entrar, você vai gerar uma série de substâncias que vão atuar no seu cérebro e em um certo momento vão dar a saciedade e aí você para de comer. Um erro desse eixo pode gerar então o quê? Uma compulsão alimentar, aí você começa a comer mais do que devia e vem os distúrbios de metabolismo e o ganho de peso. Tudo isso tem um perfil também com a ação dos hormônios, né? Hormônios famosos, como nós sabemos, insulina, né? Os hormônios da tireoide. Então, o nutrólogo vai fazer toda essa avaliação. Ele vai conhecer... Você pede exames? Especialmente os exames de sangue, né? Onde a gente vai avaliar os macronutrientes, principalmente, que são as gorduras, as proteínas e os açúcares. Os micronutrientes, né? Principalmente, vamos avaliar cálcio, magnésio, ferro, potássio, zinco. Vamos avaliar os hormônios, muito importantes, os hormônios sexuais masculinos e femininos, os hormônios da tireoide, né, hormônios controladores desse metabolismo. Então nós vamos fazer uma série de exames, vamos fazer uma bioimpedância, que é uma avaliação de como está a relação de massa gorda, massa magra, quantidade de líquido no seu organismo, vamos calcular o IMC, que é o índice de massa corporal. Então, após esses exames, o nutrólogo tem uma ideia de como você é nutrologicamente, como está funcionando esse eixo nutro-endócrino metabólico. E aí, se nós percebemos que existem distúrbios, nós vamos começar a corrigir. Como eu falei, muitos pacientes chegam para a gente já com diabetes, pressão alta, e nós vamos em conjunto atuar com os médicos que tomam conta disso. Né? Aonde a gente vai atuar com as medicações principalmente? No controle dos distúrbios de comportamento alimentar. Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma compulsão alimentar. Quando eu faço a entrevista, eu falo para você hoje, pelo menos no meu perfil de pacientes, mas o perfil, 80% das pessoas têm mais fome à noite.
que é justamente o horário perto que você vai dormir e que você não vai, você vai ter o seu metabolismo descendo, então o teu corpo vai ter um metabolismo mais basal, mas as pessoas têm mais fome à noite. Isso não é uma coisa boa, porque você acaba ingerindo muita caloria, que não vai gastar, e às vezes vai fazer o quê? Vai sobrar, né? Então a gente vai tratar essa compulsão quando ela... E por quê? Tem uma explicação por que tem mais fome à noite? Porque talvez está em casa, agora você se concentra na geladeira. Então, tem... Não é que você está relaxadão, chegou em casa, estou relaxado, eu olho para a geladeira olha para mim, a gente olha lá. Eu no meu trabalho não tenho uma geladeira com toda a comida, mas ali eu estou há 2 horas na frente da geladeira, tá passando uma coisa interessante na televisão, uma série lá no Netflix, aí eu não estou fazendo nada, vou comer essas 14 paçoquinhas que estão ali, passaram na minha frente, Wallace. Gerando, né? Isso, estão ali, quis o destino que elas estivessem ali ao alcance da minha... Será que tem isso também à noite? Eu estou em casa, eu estou perto, minha mão está próxima da comida. Tem a parte psicológica, mas tem a parte metabólica, hormonal. Tem. Isso altera mesmo? Tem, altera. Quando está desregulado. Quando está desregulado. Altera para valer. Altera para valer. Então a gente vai conhecendo o paciente. Se ele tiver uma compulsão alimentar, a gente vai tratar com medicações para controlar essa compulsão. Tá. E a primeira coisa que a gente sempre vai tentar fazer, o principal papel do nutrólogo, em conjunto com o nutricionista, é adequar uma dieta, valores calóricos que ele vai ingerir durante o dia. Junto com o nutricionista, nós vamos trabalhar qual vai ser a qualidade alimentar dele, para já contribuir para começar esse emagrecimento. E aqui eu aprendi com o nutricionista uma frase muito legal, que eu uso sempre: fazer dieta não é passar fome. Não adianta você chegar. Eu vou dar uma dieta uma vez que falaram para mim. Uma paciente chegou para mim e falou assim: estou fazendo dieta, doutor Wallace. Falei: poxa, que bacana. E quantos quilos você já perdeu? Nossa, eu já consegui esse mês perder quase 6 quilos. Falei: nossa, maravilhoso, que dieta é essa? Aí eu como 3 claras de ovo de manhã, 3 claras de ovo da tarde e 3 claras de ovo à noite. Lindo. Aí eu falei: nossa, e você tá aguentando? Ela falou: não, eu parei a dieta. No primeiro dia que eu não aguentei mais, eu comi 2 barras de chocolate. Com certeza, porque vem desesperado, né? Com aquela fome de deserto. Por isso, ninguém aguenta. Por isso o grande papel do nutricionista, ele vai te ensinar a comer bem. Logicamente que eu, nutrólogo, vou avaliar, existem fórmulas para avaliar qual é a quantidade de calorias que você deve ingerir durante o dia, baseado no seu perfil de atividade que você tem e baseado nos seus exames. Então eu vou ter um cálculo que a gente vai ter, nós temos um cálculo de metabolismo basal e um cálculo de calorias que seria adequado a você ingerir. Eu vou passar essa informação para o nutricionista, aí o nutricionista vai sentar com você e vai desenvolver uma dieta para você não passar fome, porque senão não dá certo. E com qualidade. Com qualidade. E aí você vai mudando o seu hábito alimentar. Então, primeira coisa legal, mudar o hábito alimentar, né? É importante. Não existe tratamento para obesidade, não existe emagrecimento sem mudança de hábito alimentar. Segunda coisa que nós vamos... Porque se eu continuar comendo a mesma coisa, eu vou continuar com o mesmo corpo. Exatamente. Aí nós vamos falar, então, entrar também o nutricionista na parte de atividade física. Então nós mostramos o quanto é importante a atividade física, né? Porque muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas falam para mim: doutor Wallace, eu detesto o ambiente de academia. A gente chega lá, é só gente que quer ficar bonita, é só papinho e eu não gosto. Você não tem necessidade unicamente de fazer atividade física dentro da academia. Você pode fazer atividade física ao ar livre, você pode fazer atividade física dentro da sua casa, se você tiver uma supervisão, né? Você tem hoje uma grande malha de atividades físicas que vão contribuir para o quê? Você começar a ter um ganho. Nós vamos transformar aquele acúmulo energético que está acumulando gordura em você, vamos mudar esse metabolismo para você, quando você precisa emagrecer, gastar mais do que acumular. E a atividade física é muito importante. Respeitando cada pessoa. Não existe uma forma, qual é o melhor esporte? A natação? A musculação? A ginástica localizada? O pilates? Não, depende do paciente. Eu não posso, por exemplo, chegar para o paciente com uma lesão de joelho grave e falar: vai correr, né? Eu vou falar para ele: vai andar. Sim. Né? Eu não posso chegar, às vezes, um paciente que tem uma lesão grave de ombro ou uma insuficiência cardíaca grave: olha, você pode fazer qualquer atividade física, vai fazer crossfit. Não. Então é individualizado. No sentido de emagrecimento, de saúde, a prescrição da atividade física, nós também estamos individualizados. Então, primeiro, mudar teu hábito alimentar. Segundo, introduzir atividade física na sua vida.
Com isso, você já vai transformar o quê? O seu balanço energético. Tá. Você vai gastar mais e consumir menos. Você começa a emagrecer. Aí vai ser o terceiro pilar. Eu faço uma avaliação com o paciente, ele está fazendo tudo bonitinho, ele foi nutricionista, está fazendo a dieta, está fazendo atividade física, está tudo controlado nesse eixo metabólico, mas ele não está conseguindo emagrecer de maneira satisfatória e isso está continuando com as consequências. Aí vão entrar as medicações. Tá. Aí a injeção que eu te perguntei. Então, ela tem um efeito emagrecimento, sim, tá? Já comprovado. Já é prescrito pelos nutrólogos nessas situações em que a gente não consegue que apenas a dieta e apenas o exercício físico tenha um efeito que a gente quer, né? Ela tem, como toda medicação, alguns efeitos adversos. Principalmente no início, os pacientes podem apresentar diarreia, náusea, vômitos. Por isso ela é prescrita de uma maneira gradativa. A gente utiliza de início 0,5,5 miligramas, depois vai aumentando, adequando, né? Então a gente usa. Também não é para usar o resto da vida. Quando nós atingirmos para aquele paciente um estado de equilíbrio nutrológico, a gente não precisa mais usar a medicação. Aí a atividade esportiva e a dieta vão controlar isso. O paciente que vai emagrecer, Estevão, ele tem que entender que ele tem que mudar os seus hábitos de vida. Senão, não adianta. Hoje, nós temos uma porcentagem de 30% das pessoas que fazem a bariátrica voltam depois de um ano a ganhar peso. E ficam magros, né? Perderam peso, emagreceram. Passaram por uma cirurgia grande, tá? E, infelizmente, depois de um ano, elas voltam a ganhar peso, perdem a cirurgia. Mas por causa da mente, não por causa da cirurgia, né? Não, ali o problema é do pescoço para cima, né? Não é a cirurgia que não foi boa, não, a cirurgia tá lá. Técnica foi ótima. Olha, mas o que ele faz? Ele dilata, ele começa... o problema é a cabeça, né? Então, porque provavelmente... Operou o estômago, mas não a cabeça. Nós temos... É a mente de gordo? Tem mente de gordo? Tem. Por isso que, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia bariátrica, então você está lá num estado de obesidade grave. Tá. Com comorbidades. Tá. Então, o nutrólogo falou, bom, acho que está na hora de você tentar fazer a bariátrica. Vai mandar para o nosso cirurgião do aparelho digestivo. Aspas, os cirurgiões brasileiros são um espetáculo. Os nossos cirurgiões brasileiros, as cirurgias bariátricas realizadas aqui no Brasil, boas não, são excelentes. Os nossos cirurgiões são fantásticos. Só que antes de você ir para a bariátrica, o que acontece? O nutrólogo exige, e o cirurgião bariátrico bom exige, que você mude o seu hábito de vida. Você já tem que estar com um nutricionista fazendo dieta, você já tem que estar com o nutrólogo controlando os seus desequilíbrios, você já tem que estar fazendo atividade física. Tá. Porque nós já temos esse conhecimento, que 30% dos pacientes, se não tiverem, quando chegar na bariátrica, mudado o seu hábito de vida, depois de um ano eles voltam a ganhar peso. E chegam a ficar do mesmo tamanho que eram? Chegam e às vezes maiores. Meu Deus. Eu tive um paciente recente, quando ele realizou a cirurgia bariátrica dele, ele estava com 118 quilos. 2 anos depois, ele estava com 126 quilos. Ele perdeu a cirurgia. E voltou a ter todas as comorbidades. Tá. E hoje perdeu uma cirurgia, né? E hoje está difícil. A gente está tratando com medicações para compulsão alimentar. Estamos usando a semaglutida. Mas está difícil justamente porque a dificuldade de controlar o hábito alimentar e a dificuldade de conseguir introduzir atividade física na vida deles. E essa injeção dá para usar assim? Então não é para toda a vida? Tem que ter, o ideal não é... Tem que ter um controle, né? A gente vai controlar. É usar por um tempo. Usar por um tempo. Vamos ter um controle também do metabolismo para ver se ela não vai afetar nada. Mas quando a gente atingir naquele paciente o patamar que a gente programou com a utilização dessa medicação e ele tendo mudado o seu hábito alimentar, aí ele não vai precisar mais usar. E é bem cara, né, Wallace? É um custo grande. É um custo grande. A seringuinha ela dá 4 aplicações, custa R$1.000. Tem uma nova medicação nos Estados Unidos, não vou fazer propaganda ainda, senão todo mundo vai começar a procurar no consultório e já querer. Vou viajar. Mas que não está vendendo ainda aqui, né? Não está vendendo, mas... Porque é mais cara. Mais cara. E ela está tendo um efeito de emagrecimento, a princípio, melhor do que a semaglutida. Está lá nos Estados Unidos, mas só com receita, porque essa compra sem receita. Teoricamente, não deveria vender sem receita, né? Mas vende sem receita. Você chegou, pagou, levou.
Nós tivemos a época da liraglutida, agora da seraglutida e tá vindo aí uma outra medicação. Que eu vi, mas é bem cara mesmo, bem. Essa daí tem uma caneta, né, para o pessoal saber, tem uma agulhazinha bem pequenininha. Isso. Você aplica na região ali abdominal. É muito parecida com a caneta com a aplicação de medicação para diabetes também. Que muito é parecida. Mas dá para aplicar na canetinha 4 aplicações, custa hoje por volta de R$1.000. Cada aplicação é R$250. Você aplica e desenvolve depressão também, né? Porque você coloca aquilo ali e você para de comer por medo de gastar. Exatamente. E aí também. Mas no Brasil está vendendo como água. E aí também muita gente me pergunta, né? Dr. Wallace, além de suplementos esportivos que ajudam a emagrecer, existem, né? Então, por exemplo, nós temos chamados os termogênicos, quase todos são à base da cafeína, que hoje é usada como um suplemento esportivo, precisa ser controlada com doses certas, né? Ver os efeitos individuais. Efeito colateral também de cafeína, que é dose alta. Insônia, mas também é utilizado. Então, os suplementos esportivos têm um papel muito importante hoje, né? Na medicina em geral. Você que gostou desse corte, foi preparado com muito carinho para você. Deixa o seu like, faça o seu comentário.